Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia na nossa escola Ops e Adventure, um programa onde a gente pode passar para os nossos alunos diversos temas relacionados ao mundo operacional e os esportes de aventura. Tudo que diz respeito à segurança, tudo que diz respeito ao trabalho policial, ao trabalho de operações, os esportes que vieram de uma atividade militar. E hoje nós vamos falar sobre blindagem automotiva. Quem que não gostaria de ter um carro blindado nos tempos atuais, né? Importantíssimo, a gente vê todos os dias notícias, né, extremamente desagradáveis, né, quando a pessoa é abordada, não tem mais condição de reação. Se o carro fosse blindado, com certeza as baixas seriam muito menores na cidade de São Paulo, né? Essencialmente em Santo André. Nós temos acompanhado diversas ocorrências onde muitas vezes a pessoa, ao abordar, já puxa o gatilho. Então eu estou aqui com o Adão, proprietário da MK Blindados, que vai nos contar um pouco da sua história e passar sobre o tema, os assuntos, né, pertinentes ao trabalho da blindadora e como funciona todo esse aparato que é tão mistificado, né? E também o Kleber também vai passar a parte técnica. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, para poder trazer ao público esse assunto que é tão importante. E eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e acha que é um absurdo, ou que é inviável, ou que é só carro zero, carro novo. E não é bem por aí, né? Hoje mudou bastante os aspectos da blindagem e a gente vai poder explorar esse tema aí com quem realmente entende do assunto. Né, Adão? Muito obrigado pela sua presença. Conte um pouco para a gente sobre a sua história pessoal, primeiramente, porque o seu ramo principal até então não era blindagem, ok? Né? Você trabalhava, né, no comércio e acabou despontando, né, dentro do panorama de blindados, correto? Correto. Denis, eu sempre, há 10, 15 anos atrás, eu sempre usei blindado. A necessidade minha de usar blindado, porque eu trabalhava no comércio, ela fez com que eu fosse obrigado a mexer tanto tempo com blindagem, necessidade de blindagem, que por coincidência encontrei uma pessoa que existia uma empresa de blindagem. Ela era pequena a empresa. O que eu fiz? Ajuntei de sócio com ele para a gente conseguir montar uma empresa grande. Hoje temos uma empresa muito bem estruturada na parte de blindagem e, para mim, ter o conforto de saber que eu estava blindando um carro bem blindado para a minha família e para mim oferecer às outras pessoas também a segurança que eu sinto dentro de um carro blindado. Foi o que eu fiz, montar uma blindadora para mim ter a segurança de que eu estou dentro de um carro blindado. Hoje eu passo isso aí, essa confiança eu passo a todos os clientes nossos, que eu faço uma blindagem bem feita, com qualidade, com garantia de que o serviço fica bem feito. Então, quem andar num carro blindado pela MK Blindados, eu garanto, o carro é muito bem blindado, é um serviço muito bem executado, com qualidade. E foi assim que surgiu a nossa parceria, né? Foi um convite para que a gente pudesse atestar a segurança dos veículos que eram blindados pela empresa, e a gente teve essa grata surpresa de poder estar presente e efetuar diversos disparos com diversos calibres que vocês poderão acompanhar no vídeo que vai ser apresentado para vocês. E em virtude disso é uma empresa que eu confio, e quando perguntam, quando exige uma referência, nós temos como reverenciar a empresa MK Blindados, né? E o que você poderia dizer sobre o trabalho da blindagem? Porque os materiais eles são diversificados. Antigamente a gente percebia um peso bastante diferenciado que era colocado, né? E hoje não, hoje é bem mais leve, né? Tem uma estrutura diferente. Hoje pela evolução dos materiais, você tem hoje cada dia materiais mais leves e mais finos. Acabam casando melhor com o carro, acaba aliviando muito em peso e dando uma qualidade no acabamento. A tendência tanto da MK quanto de qualquer outra empresa de blindagem é fazer um trabalho prioridade em segurança, mas não deixando pecar a qualidade no acabamento. Você tem que estar num carro seguro, mas ter uma aparência de um carro normal. Então o material quanto mais fino e mais leve, ajuda a otimizar o acabamento do carro. Certo. E conta pra gente um pouco sobre
o aspecto pessoal. Em que momento você se envolveu com o trabalho de blindagem? Da onde que surgiu o seu interesse, a sua especialização? Olha, na verdade, eu já trabalho no ramo de veículos há mais de 15 anos, trabalho com veículos, trabalhava com vendas em concessionário, e a gente via uma certa carência do público de blindados com diferencial em atendimento, loja, puxar para um atendimento mais pessoal. Foi quando conheci o Sr. Adão e ele tinha uma proposta de uma blindadora com uma loja de blindados que ia conciliar um atendimento de loja com a própria blindadora. Hoje o que a gente tem um atendimento exclusivo que une loja de blindados com a blindadora e assistência técnica no mesmo endereço. Então o cliente, quero ver um blindado, eu quero conhecer, eu quero acompanhar. A nossa loja acaba disponibilizando esse espaço para o cliente acompanhar, passar, tomar um café, ver como que anda o procedimento, o processo de blindagem do carro dele, acompanhar, tatear o que é um blindado, quais os materiais, tudo no mesmo endereço. E hoje ainda mais, né? Hoje até a possibilidade de testar a blindagem, efetuando disparos no vidro, conhecer realmente a eficiência. É possível. Né? Que está sendo desenvolvido um túnel de tiro, essencialmente para essa finalidade, onde a gente vai poder estar acompanhando o pessoal interessado para testar a blindagem que vai ser colocada no seu veículo. Né, Adão? E diz uma coisa para mim, Adão, a gente percebe um certo receio das pessoas até em procurar o serviço de blindagem, porque tem-se aquela coisa de que é um preço exorbitante, é o valor de um outro carro, só vê carros de luxo, né, passando por um processo de blindagem, e eu tenho acompanhado que de fato não é bem assim. A gente tem visto carros, né, HB20, né, a picape Saveiro, nós temos visto vários carros que são acessíveis e a blindagem também não é um absurdo, né? Queria que você passasse um pouco esse custo-benefício e essa mudança de público que tem procurado hoje a sua blindadora. Denis, o público que procura a gente hoje é um médico que ele tem o filho dele, a filha numa faculdade. O que ele faz? Ele pega um carro HB20, um Fit, um carro de valor menor, ele coloca para a gente blindar o carro dele, a gente blinda o carro, ele com um valor aí de 85 mil, entre blindagem e o carro, ele consegue, com 85 mil, dar a segurança para o filho ou para a filha ir para a faculdade. Um carro bem mais barato do que um carro de luxo para blindar. Hoje eu ando com um Fit blindado. Um Fit, a blindagem dela vai pesar de 120, 130 quilos. É um carro muito bom para você andar na rua e um carro com segurança. Um carro que hoje não é um poder, a pessoa falar um poder muito caro para ter um carro desse. Eu acredito que a blindagem está melhorando muito e está chegando acessível em preço que a gente está procurando fazer cada vez material com qualidade, com preço, procurando material melhor. Hoje as fábricas, elas fornecem manta de qualidade, com custos melhores, porque eu compro à vista o material, eu consigo hoje comprar vidro, aço, manta, pagando à vista e consigo fazer com que o material não fique tão caro, a minha mão de obra acaba não se tornando tão cara. Meus funcionários são todos registrados, não trabalho com funcionários que não são registrados. Os funcionários meus hoje são funcionários que têm de profissão 8, 10, 15 anos de profissão na blindagem, e a gente trabalha assim, procurando segurança. Segurança e preço bom. Com certeza. A gente blinda hoje, Denis, carro 2011, 2012. A gente blinda carro, a pessoa tem o carro dela e o carro dela é 2011, 2010, 2013. A pessoa fala, vou comprar um carro zero para blindar. Não precisa comprar um carro zero. Ela blinda o próprio carro dela. E hoje, você, por exemplo, você tem um carro aí de 2011 que você coloca para blindar, você só vai gastar o valor da blindagem. E a gente faz esse tipo de serviço. A gente blinda qualquer carro, sim, a qualquer ano de carro. Adão, diz para mim uma coisa. Por exemplo, um HB20,
que é um carro, né, popular, interessante, um tamanho bacana, e quanto que seria o custo para se blindar um veículo, independente dele ser novo ou usado, o custo para realizar a blindagem desse veículo, em média, e como que seriam as condições de pagamento, que hoje a gente tem visto que é o que tem atraído mais o público, nessa possibilidade de parcelamento, como que está essa variação de valores? Na verdade, assim, valores é porque a gente tem diversos materiais que tem a opção de você pôr uma grife de vidros, um vidro que seja um pouquinho mais em conta, um pouco mais fino, um pouco mais leve e tudo mais. Então ela varia. Na verdade, hoje uma blindagem, ela varia na casa de 40 a 45 mil reais para um carro popular, um sedã pequeno. Em média seria isso aí porque a gente faz a composição dos materiais. Porque eu tenho a blindagem na manta, eu tenho blindagem no aço, mas o que dá maior diferença e impacto em valor são os vidros. Então passa para o público como que é a elaboração desse material dentro da blindagem automotiva. Então a gente fala em manta, a gente fala em aço, a gente tem visto alguns veículos que o teto é todo de vidro, isso. Algumas blindadoras fecham o teto, vocês não, vocês preservam o vidro e realizam a blindagem desse vidro. Olha, explica como que é feito. A blindagem, na verdade, ela é separada em duas partes, a parte transparente, que seriam vidros, e a parte opaca. Nós da MK Blindados, a gente acaba otimizando a parte opaca usando o mínimo de aço possível, o máximo de manta possível. Manta é esse tecido, que é o mesmo material que é utilizado no colete à prova de balas. A manta, ela te dá uma elasticidade para poder trabalhar no acabamento do carro, porque ela se molda muito bem a carroceria e não agrega tanto em peso. Então, assim, a parte de manta, 95%. Eu uso o aço onde é extremamente essencial, indispensável. Colunas, capa de fechadura, as extremidades, as pontas da manta, que seria uma área vulnerável. E a parte transparente, que seria vidros, né? Vidro, a gente trabalha com vidro, temos algumas grifes de vidro que a gente pode optar por uma grife, uma marca de preferência do vidro, a escolha do cliente. Entendi. E é lógico, quando se fala num carro que ele é todo teto de vidro, teto solar, o custo é um pouco mais alto, porque o vidro sempre é mais alto, correto? O custo do vidro, na verdade, ele representa aí cerca de 40% do valor da blindagem. Então, quanto maior... Para blindagem, não importa o carro. Às vezes o pessoal fala, pô, é um popular, é um importado, é um alemão. Não importa muito o carro, importa assim pra gente o tamanho do carro, o tamanho do habitáculo e a área envidraçada do carro para compor um valor. Independente se é uma Mercedes, uma BMW, um Volkswagen, um Chevrolet, um Fiat, pra gente é o tamanho do carro. Entendi. Adão, diz pra mim uma coisa, sempre me perguntam, e como é a situação dos pneus? Se o pessoal acerta nos pneus, tem uma blindagem lá dentro, como funciona? Explica pra gente. O pneu, Denis, ele é o mesmo pneu que a pessoa tem no carro, só que nesse pneu a gente coloca uma cinta. Na roda? Na roda, por dentro do pneu. Certo. Essa cinta, ela faz o quê? Ela faz a função de o pneu não sair da roda. Mesmo murcho o pneu, essa cinta prende o pneu, que o pneu pode rodar e não sai da roda. Porque se você murchar um pneu, se você andar um pouquinho, ele vai sair da roda. Ele, na verdade, ele acaba descolando da roda e você acaba perdendo tração. Então a cinta ela vai impedir que o pneu descole da roda e vai continuar com a tração para você se deslocar até um local seguro. Entendi, bacana. Bacana. E, assim, falam cerca de até 20 quilômetros, mas é lógico, né? A orientação é que assim que tiver em segurança, né? Assim que tiver condições de parar, para, né? Aciona socorro, disca 190, de forma que você tenha o atendimento aí para sua emergência, para sua urgência. Ok? Então, Adão, a gente vai dar uma paradinha para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre blindagem automotiva. Fique com a gente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o programa Ops Adventure, falando hoje sobre blindagem automotiva. Adão, a gente estava justamente falando sobre o contexto dos pneus, que os pneus, normalmente, quando é alvejado,
a tendência é que a borracha se solte do pneu. E no caso da blindagem, a roda ela é preparada com uma cinta, correto? Correto. Essa cinta não permite que a borracha, né, se solte do pneu, ainda que o pneu seja alvejado. Então, ainda que murcho, você consegue parar no local em segurança para solicitar ajuda devida, correto? Correto. Essa é a orientação. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do pessoal ter esse receio de gerar uma blindagem no veículo por conta de haver uma grande desvalorização para um veículo blindado usado no dia de amanhã. Mas hoje a gente vê que o mercado de carros blindados usados tem estado bastante aquecido, tem sido bastante, né, comercializado carros já com um certo tempo de blindagem. Como funciona isso? A blindagem tem um prazo de validade, hoje mudou esse panorama, né? Você com carro blindado, você tem como reformá-lo? Passa para a gente essas condições atuais. Denis, você tendo um carro usado, a gente vende carro usado também. A gente faz uma revisão no carro e vende o carro. O que acontece? O vidro, ele dá uma delaminação. Com o tempo de blindagem, o vidro dá uma delaminação. A única coisa que perde a garantia seria o vidro, que ele tem essa delaminação. O vidro delaminado, ele não segura bala. Então, o que você tem que fazer? Se você tiver um vidro delaminado num carro blindado, você tem que mandar fazer um trabalho novamente no vidro para voltar a ter a garantia do vidro. Para recuperá-lo. Em média, quanto tempo demora para delaminar um vidro? Depende das condições climáticas, do local onde deixa, sol. O que determina bastante assim a durabilidade de vidro, a exposição do carro à temperatura. Na verdade, um vidro blindado ele é um sanduíche, ele é composto por diversos materiais diferentes. Você está falando em vidro, está falando em plástico, PU. Então, a tendência esquenta, esfria. Quanto mais tempo o carro permanecer na sombra, afastado do calor, mais duráveis são a vida útil do vidro. E em média, quanto tempo? Olha, tem casos de carros que a gente fala vidro com policarbonato, 5 anos, 7 anos. Já teve carro quase 10 anos e os vidros estarem intactos. Tudo é exposição, o capricho do cliente deixar o carro o máximo de tempo possível na sombra. Ok, bacana. E no caso, quando você precisa fazer a troca dos vidros, você troca todo o vidro ou você recupera aquele vidro? Como que é esse processo de recuperação? Não, o vidro ele é recuperado. Você pega, a gente retira o vidro, leva na máquina, na fábrica de vidro, na máquina, eles são desfeitos esse sanduíche e compactado novamente com material novo para poder ter essa garantia novamente. Entendi. A gente refaz o vidro e o carro que ele perde na blindagem seria no vidro. Na manta, no aço, 8 a 10 anos de garantia. Quer dizer, o vidro, você mantendo o vidro em bom estado sempre, o carro não perde a garantia da blindagem. A blindagem não perde a garantia. Você tem uma blindagem que dura muitos anos. A gente, na questão de você falar carro usado. Sim. Carro usado, a gente vende carro com 8 anos, 10 anos de uso, num bom estado. É bom estado mesmo. A gente refaz o vidro e vende o carro usado. Hoje, o carro, ele perde aí, do valor da blindagem, perde uns 30 mil. Para chegar num usado, aí 2009, 2010, ele chega a perder uns 30 mil do valor da blindagem. Só que o valor da blindagem, que você estava perguntando, se perdia muito valor, é assim, a pessoa fez a blindagem para o carro dele para segurança. Sim. Ele não está preocupado se amanhã ou depois da manhã, quanto tempo. É importante que esteja seguro. Mas eu digo assim, carro. A gente percebe que geralmente o carro é blindado, já tem 5 anos, não quero carro blindado porque é problema, não vale nada, tem que refazer a blindagem. Justamente essa é a questão que muitas vezes a gente se depara com uma resistência para efetuar, depois não vou conseguir vender o carro. É assim de fato? Não, hoje eu creio que está tendo uma boa aceitação comercial no veículo blindado pelo aumento da procura de veículos blindados seminovos. Até porque você reforma ele antes de colocá-lo no mercado novamente. O que na verdade a gente fala assim, de reprocesso, 90% da manutenção de carro blindado é vidro. Então assim, o vidro com o passar do tempo ele tende a delaminar, mas a gente já faz a recuperação por autoclave. Fazendo autoclave, as camadas voltam a se fundir
e ter a mesma resistência balística. Então, por mais que seja um carro seminovo com 5, 7, 10 anos de uso, a parte transparente, que é a parte vidro, que é a mais vulnerável ali, é fácil visualizar quando tem um retrabalho, que você vai ver bolhas no vidro, manchas, né, trincas. Então, diz para mim, quanto que sairia hoje? Tô com um carro blindado, o vidro aqui do piloto delaminou. Então, quanto sairia o custo para a gente recuperar esse vidro e quanto sairia o custo do para-brisa, que seria um vidro maior, para a gente ter ideia? Olha, em média, hoje um cliente vai investir numa recuperação de vidro por autoclave, bolhas, delaminação, em média de R$800 a R$900. Para-brisa 900, vidros laterais 800, depende do tamanho do vidro e o grau de dificuldade da remoção do vidro. Então, vamos dizer, uns R$6.000 para trocar todos os vidros, sendo que não há essa necessidade, você vai trocar o delaminado, Na correto? verdade, o que a gente vai fazer é uma recuperação. A gente vai remover o vidro original, vai para a máquina de autoclave, que ele dá um vácuo, calor, para as camadas fundirem novamente. Então, assim, não seria uma troca, seria uma recuperação do material que está lá. Não é um absurdo, né? Não é nada fora do comum. O problema é que, assim, como a gente está falando em vidro, pressão, calor, existe o risco de quebra. Sim. Quebrando, aí o cliente tem que entrar com um vidro novo, mas de 7, 8 vidros que tem no carro, um outro vai quebrar. A maior parte deles vai dar recuperação. Entendi. Agora, Adão, no caso da recuperação, até aí suave, né, pagável. E a troca do vidro mesmo, porque depois que se porventura um veículo for alvejado, é lógico, é como são os nossos coletes, né, no trabalho operacional. Uma vez que ele sofre uma fissura, deve ser substituído, correto? Correto. Então, passa para a gente como que é. E se acertar na lata, por exemplo, como que é feito? Também tem que refazer a blindagem, ou é só o vidro? E qual o custo para trocar o vidro efetivamente por ele ter sido alvejado? Denis, se for um vidro do lado do motorista ou do lado do passageiro, o custo dele, em média, é R$3.500 cada vidro. Se for dianteiro ou traseiro, a média é R$4.500 para troca de um vidro novo. Ok. Se você for alvejado, alguma bala, tem que fazer a funilaria, você tem que mandar na blindagem, nós vamos retirar a manta. Retirando a manta, a gente leva no funileiro para fazer a parte de funilaria. Mas você tem que levar na blindadora novamente o carro para ser retirada a manta, retirar o aço, para o funileiro fazer a parte de funilaria e colocarmos a manta, o aço novamente, para o carro ficar novamente blindado. Okay. A mesma coisa acontece se você tiver um acidente de carro blindado. Você não pode pegar teu carro blindado, levar no funileiro simplesmente e mandar ele fazer a funilaria. Você tem que levar numa blindadora na primeira parte, o seguro já recomenda levar direto na blindadora. A blindadora retira as partes de blindagem, manda para a funilaria, para a concessionária. Quando está a parte de funilaria pronta, por exemplo, na troca de uma porta, qualquer coisa, ou paralama, volta para a blindadora refaz novamente a parte de blindagem para você sair com o teu carro seguro novamente. Não adianta você bater teu carro, deu um acidente, você não levar na blindadora, porque aquela parte, o funileiro ou uma concessionária, ela não tem condições de fazer blindagem. Sim. A gente só tem condições de fazer blindagem porque a gente é autorizado pelo Exército. A gente usa uma documentação do Exército chamada CR. Essa documentação, ela tem validade. A gente é totalmente controlado pelo Exército. Nessa controlado pelo Exército, a gente tem autorização para fazer a blindagem. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma blindagem. Sim. Hoje a gente tem autorização para fazer a blindagem. Então, deu um acidente com o carro blindado, leva-se na blindadora primeiro, faz a parte de blindagem, para depois fazer a parte de funilaria. Ou seja, de fato, é encaminhado para a blindadora desde que o habitáculo, né, que foi o termo que você usou, tenha sido atingido de alguma. Agora, não houve avaria no local onde a blindagem é preparada, até aí tranquilo. Não, aí paralaminha, isso daí se for coisa simples, o martelinho de ouro há de resolver, né? Agora, eu queria que você falasse uma coisa para mim, meu amigo, com relação ao peso. Porque a gente percebe que algumas blindagens, principalmente as mais antigas, eu vi até algumas recentes, são mais pesadas do que outras.
Qual é o motivo disso? É o material ou é a forma que é feita a blindagem? Olha, depende da composição dos materiais realmente. A blindagem, como eu falei da parte opaca, tem a composição de manta e aço. A gente tenta otimizar ao máximo, priorizar o uso da manta. O aço vai exatamente onde é indispensável. Mas assim, a manta tem um custo muito mais elevado que o aço. Então o pessoal às vezes acaba priorizando um pouquinho para baratear, baixar custo, acaba se aplicando mais aço que você deveria. Então acaba economizando na blindagem em si. Por outro lado, o desgaste do veículo acaba sendo antecipado. Agregando muito peso. Vai muito mais peso do que no trabalho que vocês efetuam lá na MK. Isso, correto. Entendi. Bacana. E para a gente estar caminhando para o encerramento, queria que você especificasse um pouco, né, o Adão, o tipo de calibre, até qual calibre que vocês conseguem oferecer uma blindagem eficiente, né? Porque a gente sabe que tem uma especificação, até, por exemplo, os nossos coletes balísticos até 9 milímetros, né? Tanto que a gente vê o pessoal, né, roubando os carros fortes, usando fuzis, que não adianta, fura que nem manteiga as chapas de aço que a gente conhece e acaba não tendo uma efetividade. Agora, passa pra gente como que é a condição de calibre. Calibre é assim, Denis, a gente trabalha com nível 3A. Nível 3A, ela suporta qualquer arma de mão. Qualquer arma de mão, pode ser ponto 44, 480, arma de mão. Qualquer arma de mão, a blindagem ela é feita para aguentar qualquer arma de mão. Pode ser 44, Magnum 44, pode ser qualquer tipo de arma de mão. Sendo de mão, a blindagem ela suporta qualquer... Nós fizemos os testes lá, né, no local com 9 milímetros, que ela é bastante perfurante, então a gente testou com a 9 milímetros, 380. Fizemos também com ponto 45 também. 45 também. 45 ela tem bastante impacto, mas não perfura tanto, né? Mas arma de mão, né? A arma de mão ela segura, não tem problema. A pessoa estando dentro de um carro blindado, sendo arma de mão, ela pode ficar sossegada que ela está tranquila. Legal. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Sempre é um prazer. As portas estarão abertas para outras oportunidades aí. Estaremos aqui. Quando o nosso stand de tiro, que está sendo feito em parceria com a MK Blindados, né, for inaugurado, o nosso clube de tiro vai se desenvolver dentro da própria blindadora, então você vai ter a oportunidade de desenvolver os cursos junto com a gente, junto com a equipe Ops Adventure, e testar os vidros, testar o material da própria blindadora, né, nessa parceria que nós estamos aí para longa data, se Deus quiser. Adão, mais uma vez, obrigado. Amigo, esteja sempre aí firme na sua especialização, que com certeza esclareceu bastante a dúvida do público aí, as dúvidas que eram tão mistificadas aí do mundo dos blindados, ok? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela audiência, grande abraço, até o nosso próximo programa Ops Adventure.